Minha esposa teve um caso e engravidou, mas se recusou a fazer um teste de paternidade porque sua intuição lhe dizia quem era o pai. Toda essa confusão começou há cerca de 2 anos, quando minha esposa Leslie e eu estávamos passando por uma fase difícil em nosso casamento. Estávamos casados há 6 anos naquela época, e as coisas haviam se tornado bastante rotineiras. Sabe como é quando ambos trabalham em tempo integral e apenas seguem os movimentos? Leslie trabalhava como coordenadora de marketing e eu sou eletricista, então nossos horários eram bem diferentes e não passávamos muito tempo juntos. De qualquer forma, eu provavelmente deveria mencionar que Leslie e eu estávamos tentando ter filhos há cerca de 3 anos, sem sucesso. Fizemos alguns exames básicos de fertilidade e tudo voltou ao normal para nós dois, então os médicos apenas disseram para continuar tentando e talvez considerar a fertilização in vitro no futuro. Isso estava colocando muito estresse em nosso relacionamento, porque Leslie realmente queria ser mãe e eu podia ver o quanto isso a consumia cada mês quando nos decepcionávamos novamente. Nessa época, Leslie começou a sair mais com seus colegas de trabalho depois do expediente, o que honestamente, eu não me importava, porque ela parecia mais feliz e mais social. A empresa dela havia contratado um cara novo, Russell, que era algum tipo de consultor ou algo assim, e Leslie o mencionava às vezes quando falava sobre o trabalho. Aparentemente, ele era muito bem-sucedido e havia trabalhado para algumas grandes empresas na Califórnia antes de se mudar para nossa cidade. Eu não dei muita importância a isso no início, porque Leslie sempre foi amigável com seus colegas de trabalho, mas então Leslie começou a trabalhar até mais tarde com mais frequência e a ir a esses eventos da empresa que pareciam acontecer a cada 2 semanas. Ela chegava em casa falando sobre como Russell tinha histórias interessantes sobre suas viagens e seus empreendimentos comerciais, e como ele estava pensando em começar sua própria empresa em breve. Comecei a notar que ela também estava se arrumando mais para o trabalho, como se estivesse se esforçando mais na aparência, mas quando eu a elogiava, ela apenas dava de ombros. O primeiro sinal vermelho real foi quando Leslie chegou em casa de um desses eventos de trabalho e estava agindo de forma muito estranha e risonha. Ela ficava checando o celular e sorrindo para ele, e quando perguntei o que era tão engraçado, ela disse que era apenas uma piada interna do trabalho que eu não entenderia. Isso me incomodou, porque Leslie nunca tinha sido secreta sobre seu telefone antes. Sempre fomos muito abertos sobre essas coisas. Nos meses seguintes, Leslie tornou-se cada vez mais distante. Ela chegava do trabalho e ia direto para o laptop ou para o celular, em vez de conversar comigo sobre nossos dias como costumávamos fazer. Quando eu tentava planejar noites românticas ou sugeria que fizéssemos algo juntos nos fins de semana, ela sempre tinha alguma desculpa sobre estar cansada ou ter planos com os colegas de trabalho. A pior parte foi que nossa vida íntima basicamente desapareceu completamente, e quando eu tentava iniciar qualquer coisa, ela dizia que estava estressada com o trabalho ou não se sentindo bem. Eu a confrontei sobre isso algumas vezes, mas ela apenas dizia que eu estava sendo paranoico e que ela estava passando por muita coisa com a pressão do trabalho e toda a questão da fertilidade. Ela virava o jogo e dizia que eu não estava sendo solidário o suficiente, que talvez se eu mostrasse mais interesse em sua carreira e em suas amizades, ela não sentiria que precisava manter tudo separado. Então, eu recuei, mas podia sentir que algo estava muito errado. Então, há cerca de 18 meses, Leslie chegou em casa do trabalho um dia e parecia diferente, como se estivesse radiante ou algo assim. Ela parecia animada e nervosa ao mesmo tempo, e ficava mexendo nas mãos e finalmente, ela me fez sentar e disse que tinha algo importante para me dizer. Meu primeiro pensamento foi que talvez ela tivesse conseguido uma promoção ou algo assim, pelo jeito que estava agindo, mas em vez disso, ela me disse que estava grávida. Fiquei chocado, porque não tínhamos intimidade há semanas, mas minha primeira reação foi de pura alegria, porque era o que estávamos tentando há tanto tempo. Eu pulei para abraçá-la e comecei a falar sobre como isso era incrível e como precisávamos ligar para nossas famílias e começar a planejar, mas Leslie não me abraçou de volta e tinha uma expressão estranha no rosto que eu não conseguia decifrar. Foi quando ela disse: "O bebê pode não ser seu." Eu apenas fiquei ali, olhando para ela, porque não conseguia processar o que ela estava dizendo. Ela começou a falar muito rápido sobre como havia cometido um erro e estava saindo com alguém do trabalho, e como sentia muito, mas precisava ser honesta comigo agora que estava grávida. Ela disse que estava tendo um caso com Russell há cerca de 4 meses e que eles haviam sido descuidados algumas vezes. Perguntei se ela queria resolver as coisas e se poderíamos fazer um teste de paternidade para descobrir o que estava acontecendo, porque apesar de tudo, eu ainda a amava e queria tentar salvar nosso casamento. Mas então ela disse algo que me deixou completamente sem chão. Ela disse que não achava que precisávamos de um teste de paternidade porque tinha um forte pressentimento de que o bebê era de Russell. Quando perguntei o que isso significava, ela disse que apenas tinha essa intuição, como se pudesse sentir que o bebê pertencia a Russell porque a conexão deles era muito mais profunda do que a que ela e eu tínhamos. Ela disse que quando estavam juntos, sentiam um vínculo espiritual e emocional que nunca havia experimentado antes, e que simplesmente sabia em seu coração que este bebê era para ser dele. Eu disse a ela que isso era completamente insano e que a intuição não determina a paternidade, mas ela ficou muito na defensiva e disse que eu não entenderia por que Russell e eu éramos tipos de homens completamente diferentes. Ela disse que Russell era mais emocionalmente inteligente e espiritualmente consciente, e que quando você tem esse tipo de conexão com alguém, você simplesmente sabe as coisas em um nível mais profundo.
Neste ponto, eu estava ficando com raiva porque ela estava falando sobre esse outro cara como se ele fosse algum tipo de ser iluminado, enquanto basicamente me dizia que eu era simples demais para entender a conexão cósmica deles. Eu disse a ela que faríamos um teste de paternidade, quer ela gostasse ou não, porque eu tinha o direito de saber se seria pai, mas Leslie se recusou. Ela disse que não queria submeter o bebê a um estresse desnecessário e que estava confiante sobre quem era o pai. Ela disse que Russell havia concordado em assumir a responsabilidade e que eles estavam planejando ficar juntos como uma família. Ela disse que esperava que pudéssemos nos divorciar amigavelmente e que talvez um dia eu entendesse que tudo isso estava destinado a acontecer dessa maneira. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha esposa de 6 anos estava sentada ali me dizendo que estava me deixando por outro homem, que estava grávida do bebê dele e que estava baseando tudo isso em algum tipo de sentimento místico que ela tinha. Quando apontei que ela poderia estar errada e que eu poderia realmente ser o pai, ela apenas balançou a cabeça e disse que sua intuição nunca errava sobre coisas importantes. Foi assim que meu casamento acabou. Leslie se mudou na semana seguinte para morar com Russell, que aparentemente tinha um apartamento muito bom. Ela pediu o divórcio imediatamente e se recusou a discutir qualquer coisa sobre o teste de paternidade. O advogado dela me enviou papéis dizendo que ela estava abrindo mão de qualquer pedido de pensão alimentícia da minha parte, o que eu acho deveria provar o quão confiante ela estava de que o bebê não era meu. O divórcio saiu bem rápido, já que não tínhamos filhos juntos e podíamos dividir nossos bens sem muito drama. Leslie continuou postando nas redes sociais sobre como estava feliz e animada para começar este novo capítulo de sua vida. Ela postava fotos de sua barriga crescendo com legendas sobre confiar no universo e seguir seu coração, esse tipo de coisa. Russell parecia estar entrando no jogo, pelo que eu podia ver nas redes sociais. Ele estava tratando Leslie como uma rainha, levando-a em viagens de fim de semana e a restaurantes chiques, comprando roupas de maternidade caras para ela. Leslie postava sobre como era grata por ter encontrado alguém que realmente a entendia e apoiava seus sonhos. Eu tentei seguir com minha vida, foquei no trabalho e comecei a sair com outras pessoas depois de alguns meses. Foi difícil, porque eu ficava me perguntando sobre o bebê e se ele poderia realmente ser meu, mas Leslie havia feito sua escolha e eu tive que respeitar isso, mesmo achando que ela estava sendo completamente racional sobre toda a questão da paternidade. O bebê nasceu há cerca de 7 meses, uma menina que eles chamaram de Luna. Leslie postou todas as fotos típicas de uma nova mãe e parecia muito feliz. Russell estava em todas as fotos, agindo como pai orgulhoso, e eles pareciam a pequena família perfeita. Admito que foi difícil ver, porque uma parte de mim ainda se perguntava, mas tentei não remoer isso. Mas então, há cerca de 3 meses, recebi um telefonema de Leslie e ela estava chorando histericamente. No começo, eu mal conseguia entender o que ela estava dizendo porque ela estava soluçando muito. Quando ela finalmente se acalmou o suficiente para falar, ela me disse que Russell havia feito um teste de paternidade sem lhe contar. Aparentemente, Russell começou a ter dúvidas se ele era realmente o pai, especialmente porque o bebê não se parecia muito com ele. Leslie disse que ele pegou um pouco do cabelo do bebê enquanto ela dormia um dia e enviou para uma daquelas empresas de teste de DNA, junto com sua própria amostra. Quando os resultados voltaram, mostraram que Russell definitivamente não era o pai. Leslie disse que Russell a confrontou sobre isso e exigiu saber com quem mais ela havia dormido. Ela jurou a ele que tinha sido apenas ele e eu, então o bebê tinha que ser meu. Afinal, mas então Russell disse que se isso fosse verdade, ela precisava entrar em contato comigo e fazer um teste de paternidade para provar, porque ele não ia criar o filho de outro homem. Mas aqui está a parte louca. Leslie ainda se recusou a entrar em contato comigo para fazer um teste de paternidade. Ela disse que sua intuição estava lhe dizendo que algo não estava certo e que talvez o teste que Russell fez estivesse errado. Ela disse que ainda sentia que Luna estava destinada a ser filha de Russell e que se eles apenas esperassem e confiassem no universo, tudo daria certo. Russell, aparentemente, não gostou dessa resposta. Ele disse a Leslie que ela tinha uma semana para descobrir quem era o verdadeiro pai e obter uma prova, ou ele terminaria com as duas. Leslie passou aquela semana tentando convencê-lo de que o teste estava errado e que eles deveriam simplesmente ignorá-lo e continuar sendo uma família, mas Russell não aceitou. Então, ele as expulsou. Leslie me ligou naquele dia, chorando e perguntando se poderia vir conversar. Eu disse que não, porque não ia ser arrastado de volta para o drama dela, especialmente quando ela se recusou a me dar qualquer informação sobre se eu poderia ser o pai quando isso realmente importava. Ela me implorou para apenas deixá-lo explicar a situação, mas eu disse que ela teve muitas chances de ser honesta comigo e escolheu confiar em sua intuição. Nas semanas seguintes, Leslie continuou me ligando e mandando mensagens, pedindo ajuda. Ela disse que estava ficando com uma amiga, mas não podia pagar seu próprio lugar sem o apoio financeiro de Russell. Ela disse que estava sobrecarregada tentando cuidar de Luna sozinha e que só precisava de alguém para ajudá-la a resolver as coisas. Ignorei a maioria de suas mensagens porque imaginei que essa era a consequência de suas escolhas. Ela estava tão confiante de que Russell era o pai e que sua conexão espiritual significava mais do que fatos reais, então agora ela poderia lidar com a realidade por conta própria. Mas então ela começou a aparecer na minha casa. A primeira vez que ela veio, parecia péssima. Ela estava carregando Luna e tinha uma bolsa
de fraldas enorme, e parecia que não dormia há dias. Ela disse que só precisava falar comigo e explicar tudo, e que percebeu que havia cometido alguns erros, mas que poderíamos superá-los juntos. Eu disse a ela, através da porta, que não havia nada a superar, porque ela fez sua escolha 18 meses atrás, quando decidiu que sua intuição era mais confiável do que um teste de paternidade. Ela começou a chorar, dizendo que estava confusa e com medo, e que Russell a havia pressionado a escolher entre ele e eu, mas eu não estava engolindo essa, porque ninguém a pressionou a recusar um teste de paternidade. Essa foi a decisão dela, baseada em seus sentimentos místicos sobre quem era o pai. Eu disse a ela que precisava ir embora e resolver seus próprios problemas. Ela continuou voltando. No entanto, às vezes ela trazia Luna e às vezes vinha sozinha. Ela se sentava na minha varanda e ligava para o meu celular, implorando para que eu abrisse a porta e conversasse com ela. Ela disse que estava desesperada e não sabia a quem mais recorrer, e que mesmo que Luna não fosse minha filha biológica, nós estávamos tentando ter um bebê há tanto tempo que talvez essa fosse a maneira do universo nos dar uma família. Isso realmente me irritou, porque agora, de repente, ela queria falar sobre o plano do universo quando era conveniente para ela. Quando ela pensava que Russell era o pai, o universo os havia unido e a conexão deles era tão profunda e espiritual, mas agora que ele as havia abandonado, de repente o universo queria que ela voltasse para mim com o bebê de outro homem. Eu disse a ela que precisava parar de vir à minha casa ou eu chamaria a polícia por assédio. Ela disse que entendia que eu estava com raiva, mas que Luna era um bebê inocente que precisava de estabilidade, e se eu não poderia ao menos considerar ajudar pelo bem do bebê, mesmo que não quisesse ajudá-la. A questão é que eu me sentia mal pelo bebê, porque nada disso era culpa de Luna, mas eu também não ia recompensar a péssima tomada de decisão de Leslie, surgindo para resgatá-la quando seu plano desmoronou. Ela tinha tanta certeza de tudo quando estava me deixando por Russell, tão confiante de que sua intuição a estava guiando para a escolha certa. Agora ela podia viver com as consequências. Depois que ameacei chamar a polícia, Leslie parou de vir à minha casa por algumas semanas, mas então ela começou a me ligar de números diferentes quando bloqueei o usual. Ela deixava mensagens de voz sobre o quanto sentia muito e como percebeu que estava errada sobre tudo. Ela disse que estava fazendo uma autoanálise e percebeu que seus sentimentos por Russell haviam nublado seu julgamento e que ela deveria ter lidado com toda a situação de maneira diferente. Em uma de suas mensagens de voz, ela admitiu que estava com medo de fazer um teste de paternidade porque, no fundo, estava preocupada que o bebê pudesse realmente ser meu, e isso teria complicado sua fantasia de fugir com Russell para viver essa vida perfeita. Ela disse que se convenceu de que sua intuição era real porque era mais fácil do que encarar a possibilidade de que estava cometendo um erro enorme, mas mesmo com essa admissão, ela ainda não havia realmente feito um teste de paternidade para descobrir de quem Luna realmente era filha. Quando liguei de volta para perguntar sobre isso, ela disse que estava com medo de saber a verdade. Porque se Luna também não fosse minha, então ela estaria completamente sozinha, sem ninguém para ajudá-la. Eu disse a ela que era exatamente por isso que ela deveria ter feito o teste em primeiro lugar, em vez de tomar decisões baseadas em seus sentimentos. Mas ela disse que não podia pagar pelo teste agora e esperava que pudéssemos apenas tentar resolver as coisas sem precisar saber com certeza. Foi quando percebi que Leslie não havia aprendido nada com toda essa experiência. Ela ainda estava tentando evitar assumir a responsabilidade e ainda queria que outras pessoas tomassem decisões com base em informações incompletas. Ela queria que eu potencialmente criasse o filho de outro homem sem nem saber se era meu, apenas porque seu outro plano não havia funcionado. Atualização. Depois da minha postagem original, Leslie continuou a me assediar por mais um mês, ligando de números diferentes e até mesmo fazendo com que sua irmã entrasse em contato comigo para tentar me convencer a ajudá-la. A irmã dela me ligou e disse que Leslie estava realmente com dificuldades financeiras e emocionais, e que Luna era um bebê tão doce que merecia ter uma figura paterna estável em sua vida. Ela disse que eu deveria considerar que talvez tudo isso estivesse acontecendo por uma razão, e que eu ainda poderia ter a família que sempre quis, mesmo que as circunstâncias não fossem ideais. Eu disse à irmã dela a mesma coisa que vinha dizendo a Leslie, que eu não tomaria nenhuma decisão sobre ajudar a criar uma criança sem saber se ela era realmente minha. Se Leslie quisesse minha ajuda, ela precisava fazer um teste de paternidade primeiro, e se Luna se revelasse minha filha, então poderíamos descobrir como ser pais responsáveis juntos. Mas a irmã de Leslie disse que Leslie estava com medo de que o teste desse negativo e que então ela perderia qualquer chance de se reconciliar comigo. Ela disse que Leslie havia percebido que eu era o parceiro estável e confiável que ela deveria ter escolhido desde o início, e que esperava que pudéssemos reconstruir nosso relacionamento com base na confiança, em vez de exigir uma prova científica. Eu quase ri, porque era o mesmo pensamento delirante que havia colocado Leslie nessa confusão em primeiro lugar. Ela confiou em sua intuição em vez dos fatos quando se tratava de Russell ser o pai, e agora ela queria que eu confiasse nos sentimentos dela em vez dos fatos quando se tratava de voltarmos. Ela não havia aprendido nada. Então, eu disse à irmã dela que já tinha encerrado a discussão e que Leslie precisava parar de usar outras pessoas para tentar me manipular a ajudá-la. Eu disse que se Leslie quisesse ter uma conversa de adulto sobre fazer um teste de paternidade e descobrir a situação real, ela poderia me ligar pessoalmente, mas eu não ia continuar com esses joguinhos. Isso pareceu funcionar por um tempo, porque as ligações e visitas pararam. Imaginei que Leslie finalmente havia entendido a mensagem e estava lidando com seus problemas sozinha. Ouvi por amigos em comum que ela havia voltado a morar com seus pais temporariamente e estava procurando um emprego. Então parecia que ela estava pelo menos tentando organizar sua vida. Mas então, há cerca de 2 meses, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Quando atendi,
Era a voz de um homem perguntando se eu era o ex-marido de Leslie. Eu disse que sim e perguntei quem estava ligando. Ele disse que seu nome era David e que estava ligando sobre a situação de paternidade com Luna. Meu primeiro pensamento foi que talvez Leslie finalmente tivesse feito um teste de paternidade e que fosse alguém da empresa de testes ou um advogado, ou algo assim. Mas então David disse que estava ligando porque havia descoberto recentemente que ele poderia ser o pai de Luna. Fiquei completamente confuso. Porque Leslie havia jurado que só tinha estado com Russell e comigo durante o período em que Luna teria sido concebida. David explicou que estava saindo casualmente com Leslie por algumas semanas na mesma época, e que ela lhe disse que estava separada do marido e decidindo seus próximos passos. Aparentemente, Leslie conheceu David em algum aplicativo de namoro e eles ficaram algumas vezes, mas de repente ela parou de responder as mensagens dele. Ele disse que presumiu que ela havia voltado com o marido ou encontrado outra pessoa, então ele seguiu em frente e não pensou mais nela até recentemente. Mas então um amigo lhe mostrou algumas das postagens de Leslie nas redes sociais sobre Luna e quando viu a data de nascimento do bebê, percebeu que o tempo coincidia com quando eles estavam saindo. Ele disse que Luna tinha algumas características distintas que o lembravam de suas próprias fotos de bebê, então ele começou a se perguntar se havia a possibilidade de ele ser o pai. David disse que tentou contatar Leslie diretamente, mas ela não estava respondendo às suas mensagens e ele conseguiu meu número com alguém que sabia da nossa situação. Ele queria saber se eu poderia ajudá-lo a entrar em contato com Leslie para fazer um teste de paternidade, porque ele era um cara responsável e se Luna fosse sua filha, ele queria assumir e fazer a coisa certa. Isso significava que Leslie estava mentindo para mim sobre ter ficado apenas com Russell e comigo. Ela estava saindo com pelo menos 3 homens diferentes durante aquele período, talvez mais, e estava enganando todos nós. Toda a história sobre sua profunda conexão espiritual com Russell e sua intuição sobre ele ser o pai era pura besteira. Eu dei a David o número de telefone atual de Leslie e disse a ele que ele poderia tentar contatá-la diretamente, mas que ela estava evitando assumir a responsabilidade por toda essa bagunça desde o início. Eu o avisei que ela provavelmente tentaria convencê-lo de que um teste de paternidade não era necessário e que ele deveria apenas confiar nos sentimentos dela sobre a situação. David parecia ser um cara decente e disse que agradecia o aviso. Ele disse que tinha um bom emprego, sua própria casa, e se Luna fosse sua filha, ele queria sustentá-la adequadamente, em vez de deixá-la crescer em uma situação instável. Alguns dias depois, Leslie me ligou absolutamente furiosa. Ela disse que eu não tinha o direito de dar suas informações de contato para um homem qualquer e que eu estava tentando sabotar sua vida porque estava amargurado. Ela disse que David a estava assediando e exigindo um teste de paternidade, e que ela nem se lembrava dele direito, porque tinha sido apenas um lance casual. Eu disse a ela que esse era exatamente o problema. Ela tinha sido casual com vários homens durante o mesmo período e depois tomou decisões que mudaram sua vida com base em sua intuição sobre qual deles era o pai. Agora havia uma terceira possibilidade, e ela ainda estava tentando evitar obter fatos reais sobre a situação. Leslie disse que havia procurado David nas redes sociais e ele parecia um cara legal, mas ela não queria complicar ainda mais as coisas adicionando outro pai em potencial à mistura. Ela disse que já estava sobrecarregada tentando descobrir como exercer a paternidade compartilhada com Russell ou comigo, e envolver David tornaria tudo mais confuso, mas eu apontei que ela não estava exercendo a paternidade compartilhada com Russell, porque ele a havia expulsado, e não estava exercendo a paternidade compartilhada comigo, porque se recusou a fazer um teste de paternidade para descobrir se Luna era minha. Ela estava apenas à deriva, evitando a responsabilidade enquanto outras pessoas tentavam fazer a coisa certa. Essa conversa terminou com Leslie desligando na minha cara, mas aparentemente ela acabou concordando em se encontrar com David. Pelo que soube mais tarde, David a convenceu de que fazer um teste de paternidade era coisa justa a se fazer por todos os envolvidos, incluindo Luna, que merecia saber quem era seu verdadeiro pai. Então eles fizeram o teste e adivinhe? David era o pai biológico de Luna. Leslie me ligou depois que recebeu os resultados, e ela parecia completamente derrotada. Ela disse que não podia acreditar que sua intuição estava tão errada sobre tudo, e que ela havia destruído seu casamento e submetido Luna a toda essa instabilidade por nada. Eu disse a ela que sua intuição não estava errada, ela apenas estava mentindo para si mesma porque queria acreditar no que era mais conveniente na época. Quando ela queria justificar me deixar por Russell, ela se convenceu de que a conexão espiritual dele significava que ele era o pai. Quando Russell a expulsou e ela queria que eu a aceitasse de volta, ela tentou se convencer de que talvez o universo quisesse que ficássemos juntos, afinal. Mas o tempo todo, ela sabia que havia outras possibilidades que estava ignorando porque não se encaixavam na história que queria contar a si mesma. David assumiu a responsabilidade como havia prometido e arcou com a responsabilidade financeira por Luna. Ele fez seu próprio teste de paternidade para oficializar e começou a pagar pensão alimentícia para Leslie e a levar Luna para visitas. Pelo que posso ver nas redes sociais, ele parece ser um bom pai, e Luna parece feliz e saudável. Leslie se mudou para seu próprio apartamento com a ajuda de David e conseguiu um emprego de meio período para poder cuidar de Luna e ainda ter alguma renda. Ela parou de tentar entrar em contato comigo, o que foi um alívio, porque eu estava cansado de ser arrastado para o drama dela. Atualização 2. Bem, eu estava errado sobre ter terminado com essa situação. No mês passado, Leslie apareceu na minha casa novamente, mas desta vez foi diferente de suas visitas anteriores. Ela parecia composta e calma, não desesperada e chorando como antes. Ela disse que estava fazendo terapia e tinha algumas coisas que queria me dizer, e perguntou se eu estaria disposto a lhe dar 10 minutos para conversar. Contra o meu bom senso, eu a deixei entrar. Leslie sentou-se e disse que vinha trabalhando com uma terapeuta para entender por que havia tomado decisões tão ruins durante nosso casamento e em toda a situação do caso. Ela disse que sua terapeuta
ajudou a reconhecer que ela estava lutando com algumas inseguranças profundas por não conseguir engravidar, e que estava buscando validação e emoção fora do nosso casamento em vez de lidar com esses sentimentos diretamente. Ela admitiu que foi egoísta e que justificou seu comportamento convencendo-se de que nosso casamento já havia acabado. Leslie também reconheceu que se recusar a fazer um teste de paternidade havia sido completamente irracional e injusto com todos os envolvidos. Ela disse que estava tão envolvida na fantasia de seu relacionamento com Russell que ignorou sinais óbvios e tomou decisões baseadas em ilusão, em vez da realidade. Admito que isso foi mais autoconsciência do que Leslie já havia demonstrado antes, e foi bom ouvi-la assumir a responsabilidade real por suas ações, em vez de culpar as circunstâncias ou outras pessoas, mas eu também sabia que Leslie era inteligente e manipuladora. Então estava esperando para ver o que ela realmente queria de mim. Ela disse que não estava tentando voltar comigo ou me pedindo para ajudar a criar Luna, porque entendia que eu havia seguido em frente e que ela havia queimado essas pontes com seu comportamento, mas ela queria se redimir pela dor que me causou e esperava que pudéssemos, eventualmente, ter algum tipo de relacionamento civil, já que fomos uma parte tão grande da vida um do outro. Isso pareceu razoável o suficiente, e apreciei que ela não estava pedindo nada concreto de mim. Eu disse a ela que ficava feliz por ela estar recebendo ajuda e assumindo a responsabilidade, e que esperava que ela pudesse construir uma boa vida para si e para Luna no futuro. Mas então Leslie disse que havia mais uma coisa que precisava me dizer, e foi aí que as coisas ficaram estranhas novamente. Ela disse que durante suas sessões de terapia, ela esteve explorando seus sentimentos sobre toda a situação da paternidade e percebeu que parte dela esperava que Luna se revelasse minha filha. Afinal, Leslie disse que embora tivesse se convencido de que Russell era o pai, uma parte dela ficou secretamente aliviada quando o teste de DNA dele deu negativo, porque significava que ainda havia uma chance de Luna ser minha e de podermos, potencialmente, resolver as coisas. Ela disse que ficou desapontada quando David se revelou o verdadeiro pai, não porque David não fosse um cara legal, mas porque significava que ela havia perdido qualquer conexão comigo permanentemente. Ela disse que percebeu que eu fui o melhor parceiro que ela já teve e que me deixar havia sido o maior erro de sua vida. Eu podia ver onde isso ia dar, e a interrompi antes que ela pudesse continuar falando. Eu disse a ela que apreciava sua honestidade, mas que isso não mudava nada entre nós. Ela havia feito suas escolhas com base no que queria na época, e agora tinha que viver com as consequências. Leslie disse que entendia, mas queria que eu soubesse que, se algum dia eu decidisse que queria fazer parte da vida de Luna como amigo ou figura de tio, ela aceitaria. Ela disse que Luna era uma ótima criança que poderia se beneficiar de ter modelos masculinos positivos e que David apoiava que Luna tivesse outros adultos atenciosos em sua vida. Isso pareceu outra manipulação, honestamente. Leslie estava apresentando isso como se estivesse sendo generosa e pensando nos melhores interesses de Luna, mas na verdade, ela estava tentando criar uma maneira de nos mantermos conectados. Se eu começasse a passar tempo com Luna como um tio, seria natural que Leslie e eu acabássemos conversando regularmente e potencialmente, desenvolvendo sentimentos novamente. Eu disse a Leslie que não estava interessado nesse tipo de arranjo porque seria confuso para todos os envolvidos, especialmente para Luna. Se Luna precisava de modelos masculinos positivos, ela tinha David como seu pai e poderia desenvolver relacionamentos com outros membros da família e amigos naturalmente. Leslie pareceu desapontada, mas disse que entendia. Ela me agradeceu por deixá-la se desculpar e disse que esperava que um dia eu pudesse perdoá-la por toda a dor que ela causou. Então ela foi embora sem nenhum drama ou súplica, o que honestamente, foi um alívio depois de toda a sua manipulação emocional anterior, mas alguns dias depois, recebi uma mensagem de texto de David perguntando se poderíamos conversar. Ele disse que Leslie havia lhe contado sobre nossa conversa e ele tinha algumas preocupações sobre toda a situação que queria discutir comigo. Quando liguei de volta para David, ele disse que estava preocupado que Leslie ainda não estivesse sendo completamente honesta sobre suas motivações e sentimentos. Ele disse que ela o vinha pressionando para ter um relacionamento mais romântico com ela e quando ele deixou claro que não estava interessado, ela começou a falar sobre como gostaria que as coisas tivessem sido diferentes comigo. David disse que estava preocupado que Leslie estivesse usando Luna como uma forma de tentar se reconectar comigo, e ele não queria que sua filha ficasse no meio do drama de adultos. Ele disse que foi muito claro com Leslie que o relacionamento de Luna com ele era separado de quaisquer sentimentos que Leslie pudesse ter sobre outros homens, e ele não queria que eu me sentisse pressionado a me envolver só porque Leslie estava sugerindo. Agradeci a David por se preocupar tanto com Luna quanto comigo, e assegurei-lhe que não tinha intenção de ser arrastado de volta para a órbita de Leslie. Eu disse que achava melhor se Leslie, Luna e eu seguíssemos em nossos caminhos separados daqui para frente. David concordou e disse que estava feliz por estarmos na mesma página. Ele disse que Leslie era uma boa mãe para Luna, mas que ela parecia ter dificuldade em aceitar que algumas pontes não podiam ser reconstruídas, e ele estava tentando ajudá-la a se concentrar em seguir em frente, em vez de olhar para trás.